Boa tarde a todos que nos acompanham nesta tarde de quinta-feira, nessa live sobre Coreia do Sul, que é tendência no varejo e não só, né, na Coreia do Sul, que tem ditado tendência para o mundo inteiro, inclusive aqui para o Brasil. A gente começa daqui a pouquinho a nossa live, trazendo aí alguns cases, né, do que a gente já viu, que a Gouveia já viu na Coreia do Sul, o que pode ser aproveitado aqui no Brasil, o que tem sido aprimorado aqui em termos também de movimentos aí de negócios, modelos de negócios, de varejo e de cultura, enfim, mas primeiramente dando as boas-vindas para todos que se inscreveram nessa live, é um prazer estar aqui com vocês nesta tarde. Eu sou a Ana Freitas, editora da Mercado e Consumo, agora 5 horas em ponto, então a gente começa oficialmente essa live. Certo? Bem-vindos e bem-vindas. Nossa ideia aqui hoje é promover um debate mesmo, né, sobre essas tendências que são vistas no varejo, no e-commerce, são trazidas pela cultura da Coreia do Sul, levadas mundo afora, e mostrar para vocês também alguns cases que estão justamente moldando aí, né, esses segmentos nos últimos anos. Eu sou a Ana Freitas, como eu comentei, da Mercado e Consumo. Logo mais a gente recebe aqui o Marcos Gouveia de Souza, que é fundador e CEO da Gouveia Ecosystem, diretor-presidente da Gouveia Ecosystem, esse ecossistema que tem aí quase 40 anos de funcionamento, levando executivos para vários lugares do mundo, justamente para descobrir o que tem de tendência, de insight, né? O que dá para trazer para o Brasil também. A gente vai ter também a nossa super especialista em Coreia do Sul, a Ioná, que está aqui com a gente também. Ela vai trazer aí exemplos do que já viu lá. A Ioná conhece muito o país e vai falar bastante sobre o que já se viu lá e o que a gente tem para trocar aqui de ideia. E, no final, não menos importante, a gente vai ter um espaço aqui para perguntas e respostas. Se vocês quiserem participar, podem se preparar aí para mandar a sua questão no chat. Enfim, imagino que muita coisa que vai ser dita aqui vai gerar curiosidade, né? Então, teremos aí alguns minutinhos para perguntas e respostas. No final também dessa live, a gente vai fazer uma promoção especial para vocês que estão acompanhando a live aqui de hoje, para participar da missão da Gouveia para Coreia e Singapura. Não vou dar muitos detalhes aqui, mas quem está participando, quem se inscreveu aqui para participar da live, terá acesso aí a uma série de benefícios, enfim, que a gente vai divulgar no finzinho dessa live, tá bom? Bom, o Marcos Gouveia já está aqui com a gente. Marcos e Jonathan aqui também, bem-vindos. Marcos, vamos fazer aquele início, né, aquela introdução sobre o assunto, especialmente uma visão mais macro do que de como tem sido, né, essa influência da Coreia do Sul mundo afora e o que tornou, né, a Coreia tão importante nesse momento. Com certeza, e você vai falar disso, não é algo do acaso, né? Não foi um resultado do acaso. Bom, vamos lá, gente. Uma satisfação enorme estarmos juntos. E essa programação envolvendo Coreia é claramente um objetivo de fazer um upgrade do programa da NRF Singapura. Nós já fizemos isso nos 2 últimos anos, desde quando a NRF abriu espaço para incorporar outras geografias nas suas discussões sobre o varejo do futuro. O primeiro movimento que eles fizeram foi fazer a NRF Singapura. E nós já tivemos presentes lá nos 2 anos em que isso aconteceu e vamos estar novamente. Mas ir só para Singapura para participar da NRF tem muitas vantagens, sem dúvida, porque é uma NRF mais plural em termos de informação, de conhecimento, de incorporação de geografias, de incorporação de realidades, do que aquela feita só nos Estados Unidos, onde o predomínio absoluto é das questões norte-americanas. E nós todos sabemos que o mundo está vivendo uma transformação política, econômica, de uma magnitude tal que tudo aquilo que acontece na Ásia hoje tem impacto no mundo todo, numa dimensão que jamais houve antes. E no extremo, poderíamos dizer que o mundo está se reinventando a partir de tudo que está acontecendo na Ásia. Mas, como eu disse, sairmos para ir ver
só durante 4 dias Singapura e a NRF Singapura, talvez não atraísse tanto. E aproveitando um pouco da nossa experiência com Coreia e o quanto Coreia inspira e deveria inspirar, especialmente o Brasil, nós resolvemos desenvolver o programa combinando a presença na Coreia e, em seguida, a NRF Singapura. E por que, afinal de contas, né, a Coreia tem ou deveria inspirar tanto o Brasil? Em primeiro lugar, acho que é importante dar uma resgatada em algumas coisas um pouco mais objetivas, do tipo de que há 40 anos atrás, em verdade, em 1960, né, a renda per capita, o PIB per capita da Coreia, era 40% inferior ao Brasil. E a Coreia saía, né, daquele período do conflito com a Coreia do Norte e era um país ainda predominantemente rural na sua economia. Hoje, a Coreia, que tem aproximadamente 1/4 da população brasileira, tem um PIB per capita 3,4% superior ao PIB per capita do Brasil. Isso apenas no espaço de 66 anos. Muito do que se conseguiu na Coreia em toda essa jornada foi por conta de um projeto estratégico para o país, que combinou uma série de fatores, e sem dúvida nenhuma a Ilná pode daqui a pouquinho aprofundar alguns deles. Mas talvez o mérito maior foi de que foi um dos poucos países no mundo que desenvolveu um projeto estratégico de crescimento econômico, social, que levou, né, nessa comparação direta com o Brasil, de um PIB per capita que era 40% do PIB per capita do Brasil, agora a um PIB per capita que é 3,4 vezes maior do que o PIB per capita do Brasil. E isto, nas mais diversas áreas, acaba trazendo aprendizados fundamentais. Uma das coisas que foi marcante nesse projeto estratégico da Coreia foi exatamente um projeto de desenvolvimento de corporações nacionais com atuação global, os tais do Chaebol, que acabou criando empresas como Samsung, LG, Hyundai e outras, que se tornaram plataformas globais com uma presença multissetorial, em termos de áreas de atividades, mas também com uma presença fortíssima em âmbito global, e que foi parte da estratégia desenvolvida. Agora, de fato, o elemento propulsor inicial de tudo isso foi um enorme foco na educação e no desenvolvimento social do país. Ora, tudo isso nós vamos ver, acabou fazendo com que houvesse este salto quântico que a Coreia viveu e vive ainda nesse período, e que deveria servir muito de inspiração para todos nós, mas também e fortemente justifica o fato de que uma ida à Coreia, que é hoje o segundo maior mercado em termos de participação do e-commerce em relação às vendas totais do varejo, é um destino quase que obrigatório para conhecer, aprender, sensibilizar-se e, sim, trazer parte desse aprendizado para implantarmos na nossa própria realidade. Acabei me esticando um pouco mais, mas a ideia era exatamente esta. Por que esta parada mais do que obrigatória na direção lá da NRF Singapura, e o fato de que temos o privilégio de ter no ecossistema
alguém que é responsável por esse Desk Coreia, que nos ajuda a entender e mais, nos ajuda a nos inspirarmos com o que se pode conhecer sobre a Coreia. Sejam todas e todos muito bem-vindos nesse papo de agora e devolvo a bola para a Iana. Isso aí, ótima introdução, né? Só o comecinho aqui, a gente vai então debater aí nos próximos minutos, né? Os especialistas, né? Marcos, a Ioná, e a gente vai perguntar aqui com a nossa curiosidade, como esse país então tem adaptado tendências globais com essa excelência, né, local que o Marcos comentou, o papel das plataformas e ecossistemas integrados criados na Coreia, o K-beauty, né? A cultura K aí, que está tão na moda, não só entre os jovens, por que se tornou uma indústria global de moda, de cultura, música, enfim, e como varejo, tecnologia, cultura também, entretenimento, né? Tem aí performado o mundo afora. Então, chamo aqui a nossa convidada especialista, como disse o Marcos, da Coreia Desk, a Ioná Kim. Ela é diretora do Centro Hallyu, jornalista e diretora do centro. Tudo bem, Ioná? Está aí com a gente? Oi, boa tarde. Muito prazer estar com todos aqui. Boa tarde, bem-vinda. Obrigada. Posso começar, então? Vou compartilhar minha tela. Estão conseguindo ver a tela? Agora é perfeito. Então, olá, né? Meu nome é Ioná Kim. É um prazer estar com todos aqui. Eu sou coreana e construí a minha trajetória conectando o Brasil e a Coreia. Dois países que são muito diferentes, mas têm muito potencial juntos. E, junto com o Gouveia, tivemos uma experiência incrível de um grupo brasileiro fazendo imersão na Coreia do Sul. E tivemos lá não só apenas vendo tecnologia, varejo, mas o futuro. Acho que isso o senhor Marcos Gouveia pode confirmar com a gente. E hoje eu quero mostrar esse futuro para vocês. Então, seguindo aqui, nosso tema de hoje, e-commerce, tecnologia e transformação digital. Espero que possa mostrar para vocês na prática mesmo. Então, aqui vocês podem ver que, por que Coreia do Sul? Não sei se vocês conseguem enxergar bem nessa foto, é um vagão no metrô da Coreia e todos estão olhando para o celular. Diferente do Brasil, desculpa, não queria comparar, mas no metrô, dentro em movimento, 5G funciona tranquilamente. Então, além de pessoas trocarem mensagens, não WhatsApp, porque a Coreia é muito nacionalista, isso faz muito parte da cultura. Então, tem um aplicativo chamado KakaoTalk, por exemplo, que é o WhatsApp dos coreanos. Então, não é só mensagem que eles trocam, mas eles assistem jornal, novela, os jovens fazem game, e também tem muito sucesso o Webtoon, que é a assinatura para você ver um mangá, né? Tudo que precisa de muito carregamento, precisa de tecnologia, precisa de internet. Então, todas as pessoas online, offline, estão sempre na vida do cotidiano dos coreanos, não para. A vida continua, como vocês estão vendo, que essa imagem resume bem. Então, continuando aqui. História milenar. Antes de falar de inovação, acho que precisamos voltar a alguns milhares de anos. A Coreia do Sul carrega uma história milenar, com valores fortes, disciplina, respeito e comunidade. Então, senso de comunidade, só dando um exemplo rápido, que faz parte do nosso... a nossa língua, a língua coreana, ela foi criada, né? E a gente não fala, por exemplo, meu bebê, meu marido. Se você entrar num elevador falando, ele, a gente fala assim, Uri nampion. Uri é nosso, nampion é marido. Então, você vai apresentar um vizinho, você vai encontrar em algum lugar com pessoas, tá lá, eu tô trabalhando com a Iana. Aí meu marido vem buscar e fala para a Iana, olha, esse é o nosso marido, Uri nampion. Só que esse marido é meu marido, não é marido da Iana, né? Então, acho que a própria língua da Coreia, a gente tem, ele também foi criado na dinastia, então faz toda parte desse contexto que está ligado à educação, está ligado à história, está ligado à cultura, e que faz parte dessa
conta parte dessa história, dessa mudança da Coreia tão rápida, que é mais conhecida hoje em dia aqui no Brasil. Então, aqui, eu acho que não tem como a gente sempre, nós temos um marco na história que a gente conta da superação e crescimento. E quando a gente for falar isso, a gente não pode esquecer da pós-guerra, né? A guerra entre as Coreias. Então, a modernidade, ela aconteceu através desse sofrimento, desse sacrifício que teve entre as duas Coreias, que o país foi totalmente destruído. Quando os primeiros imigrantes vieram para o Brasil, realmente a Coreia era um país pobre, era um país destruído, que vieram para um país Brasil, um país tropical, um país cheio de frutas, cheio de comida, cheio de natureza, um país das maravilhas, né? Que é uma matéria que saiu lá na Coreia do Sul, quando eles falaram que o primeiro grupo de imigrantes estava partindo para o Brasil. E aí, nessas poucas décadas, a gente, como o senhor Marcos Gouveia falou, nesses 60 anos, o país se reconstruiu e tornou uma das maiores economias do mundo e é uma potência global em questão de inovação. A gente pode ver do lado direito aqui a foto, né, destruída por guerra, né, e hoje a Coreia, toda iluminada, à noite, espero que quem tiver a experiência de estar com a gente na Coreia possa ver essa vida que existe à meia-noite, que não é perigoso e a gente pode andar nas ruas tranquilo. E aí, aqui, a gente pode ver, esse é uma foto muito tradicional, um lugar que virou um ponto turístico, que é uma biblioteca, e eu acho que é uma referência de foto quando a gente for falar de cultura e educação na Coreia, e isso não aconteceu do nada. A educação ela é levada exatamente a sério. Existe uma cultura de excelência, disciplina e melhoria contínua. Então, desde criança de 10 anos, ela faz vários cursos. E ela tem uma disciplina de adolescente, vai para a biblioteca estudar até as 10 horas da noite. Tem muitas mães que largam o trabalho, elas deixam a sua vida profissional para ir buscar filho, para ir fazer pesquisa, para fazer a carreira do filho, visando o futuro daquela família. E um dado que a gente pode ver, 70%, cerca de 70% dos jovens entre 25 a 34 anos têm o ensino superior completo, que é um dos mais altos do mundo, e fica acima da média de OCDE, cerca de 48%. Acho que esse é um resumo muito bom para a gente ver como a Coreia investe na educação e como os coreanos são disciplinados e levam a sério. Aqui, a gente vai ver a parte da cultura, é um consumo, é um resultado para os coreanos para a parte de consumo. A gente vai ver na prática aqui, eu vou mostrar um vídeo de cada vez. Isso se reflete em tudo, né? Essa educação, essa cultura, inclusive no consumo. Por isso que eu vou mostrar essas lojas. E o consumidor coreano não só compra o produto, ele compra a experiência, design e a tecnologia. Então, olhem primeiro esse primeiro vídeo aqui. Onde vocês acham que é isso? Nós vimos um astronauta, uma nave espacial, umas salas instagramáveis. Agora, essa sala, uma das salas instagramáveis, eu vou mostrar aqui no segundo vídeo. Aqui parece uma sala de estar, né? Só que essa sala de estar, toda decorada, ela é um provador de uma loja de roupa. Vende acessórios, né? Bolsas, sapatos, roupas. Então, olha como ela vende a experiência. Aqui o último vídeo. As prateleiras, né? Então, a gente vê o consumo para os coreanos, uma loja de roupa, o conceito, a gente vê como é diferenciado aqui através desse vídeo. Missão empresarial. Nós temos, primeiro, imersão com empresários brasileiros. Como vocês podem ver, estamos na frente de um palácio, aqui na primeira foto, né?
nós tivemos visitas estratégicas. Por exemplo, estivemos com a embaixadora, né, do Brasil lá em Seul, na embaixada, e tentei traduzir um pouco da experiência prática, que é com esse olhar que eu fiz a curadoria de uma missão de empresários brasileiros para viver isso na prática. Não é turismo, mas nós entramos no ecossistema da Coreia. Como o senhor Marcos Gouveia tinha comentado do Chaebol, né, que são os grandes conglomerados, e um deles é o grupo Lotte, que a gente pode ver aqui. Lotte, nós temos multi-institucional, tem vários negócios, mas aqui nós estamos numa sala de reunião de marketing do grupo Lotte, do departamento de lojas, né, que é como se fosse um shopping center, e nós fomos recebidos pela diretoria. Nós tivemos uma reunião antes e depois fizemos toda a visita guiada e ele respondeu, o representante do grupo Lotte, respondeu as perguntas dos empresários brasileiros em relação às dúvidas dele na prática, então foi uma experiência enriquecedora. O grupo Lotte, depois mais para frente, nós tivemos experiência de fazer uma visita em supermercado, que mais para frente vou continuar contando. Aqui nós estamos com outro grupo que é a Hyundai. A Hyundai todo mundo conhece aqui no Brasil, mais por causa dos automóveis, mas aqui nós estamos, nessa primeira foto, vocês podem ver que é uma arquitetura diferenciada, que eles tentaram fazer uma floresta artificial para ambientar esse shopping da Hyundai, esse da loja de departamentos. E aqui está o senhor Marcos Gouveia, né? Nós tivemos outro participante aqui, juntos, e nós estamos no último andar do grupo Hyundai, aqui nesse loja de departamentos, e o que eles estão fazendo na frente desse espelho redondo? Atrás, vocês estão vendo o verde, então eles também, como a ideia toda é de você estar dentro de um departamento de lojas, mas numa floresta, aqui é um lugar instagramável, próprio para fazer as fotos, e o grupo Hyundai, na loja de departamentos, uma coisa que ele fez diferenciado do outro shopping center é colocar galeria de arte em vez de cinema. Uma coisa bem curiosa, que eu acho que chamou a atenção do grupo, é que lá no subsolo tem mais de 350 operações de food que você, todo dia do ano, se você for lá, você pode comer uma comida diferente. Isso acho que é um dado bem interessante também, né? Então, aqui nós temos outro ecossistema de varejo, que é do grupo Starfield. O grupo Starfield, aquela foto da livraria que vocês viram, é muito famoso no COEX, que é a Gangnam, como se fosse uma área nobre, uma área de mercado financeiro lá da Coreia, em Seul. Mas esse Starfield que nós fomos era na cidade, por exemplo, como se a gente fosse 1 hora de distância, cidade vizinha. E aqui, uma coisa interessante, olha, vocês podem também ver, ele é uma das maiores do grupo Starfield. Aqui dentro tem para a família. Esse é um lugar também para receber a família e tem um dos maiores parques temático, aquático e spa. Então, a família inteira vai junto nesse spa, fazer sauna e também brincar no parque aquático. E uma coisa diferencial para os homens, porque dizem que o shopping é para as mulheres, mas aqui tinha várias lojas de carro, por exemplo, para receber os homens que vêm fazer a revisão dos carros. Então, é pensado em toda a família, toda a experiência e a praticidade para ele passar o final de semana lá junto com a família nesse lugar. Então, ele prende, através da experiência, e também a praticidade e a necessidade da família. E aí, aqui nós também podemos ver, outro ecossistema de varejo que conhecemos foi do AIPAC. A AIPAC também faz parte do ecossistema, do grupo Chaebol, né? E aí, você pode ver que ele também tem, aqui essa parte, essa loja é uma experiência que a gente colocou que, como nós temos em São Paulo uma shopping center, Lar Center e o Center Norte, ele é dividido, o Lar Center é para móveis e o shopping center para compras é do outro lado. Só que esse AIPAC está tudo num prédio só, ela tem a estação de metrô, inclusive uma das estações que ela tem é a de trem-bala, que chega da estação do aeroporto de Incheon
para esta estação, e ela é muito, o fluxo dela é muito grande, e na Coreia, todo lugar você tem que oferecer o lugar instagramável. Então, você pode ver aqui do lado, que nós tivemos também, todos nós saímos com uma foto assim, instagramável, o dia estava muito bom, como vocês podem perceber, e em todo lugar que nós somos, você vê que não falta experiência, não falta lugar para você descansar ou se divertir e ser instagramável, mas isso tudo faz parte de Chaebol. Eles são uma parte dos negócios. Só que, por exemplo, esse último que a gente viu do iPad, ela faz mesmo grupo desse, do Shin Se-ge, que também é o dono do grupo do Starfield, que vocês viram, mas também que é do mesmo grupo do Imart. Imart você pode pensar que é como se fosse um Carrefour da Coreia, né, uma rede de supermercados. Aqui, como vocês viram, a pessoa responsável também esteve junto com a gente para responder as perguntas dos empresários brasileiros. Então, Omnichannel aqui, a integração total, online e offline, você vê que as lojas impactam, mas, além disso, o que você vê aqui no supermercado, online e offline, está totalmente integrado. Então, você pode ver que aqui é a Imart e aqui embaixo é o Nutemart. Depois, eu queria que vocês tivessem a oportunidade de ouvir do próprio CEO, né, do senhor Marcos Gouveia, a experiência que ele teve, porque aqui no supermercado, a gente, nessa foto está na área de comidas, dos caixas, mas no andar de cima, quando a gente viu a parte de televisão, linha branca, a parte que tinha produtos tecnológicos, tinha um livrinho, um manual que eles vendiam serviço. O serviço chega até a sua casa para te atender com comodidade. Então, assistência e o serviço que eles oferecem, a praticidade faz parte da vida dos coreanos. Então, acho que isso vale a pena também mencionar. A experiência, como vocês podem ver, não falta aqui, né? Nós estamos aqui nós visitamos algumas marcas como Gentle Monster, Tamborins, e essas marcas, elas não só criam uma loja, mas elas criam um espaço que parecem exposição de arte. Olha essa loja da Dior, por exemplo, aqui. Essa é a loja da Dior, nós estamos aqui na fachada, e dentro nós tiramos também essa foto aqui, para vocês verem, a experiência foi super agradável. Se você entrevistar cada pessoa que participou da viagem passada, eles vão confirmar que foi uma viagem incrível. Essa foto eu gosto muito, parece uma foto de revista, né, de móveis, ou arquitetura, mas eu quis trazer a tecnologia. Essa sala de estar, nós estamos aqui no prédio com o espaço de produtos da Samsung, então, por trás desse país desenvolvido, está a tecnologia. E uma das empresas que vocês também conhecem que está no Brasil é a Samsung, e ela não só está na Coreia, no Brasil, mas ela lidera inovação em escala global, né? Então, essa sala que vocês podem ver, a TV, a luz, todos os equipamentos aqui, elas estão configuradas todas no automação, de inovação, com IA, ela está toda programada, então foi uma das experiências que a gente teve na Coreia, além de outros andares com outras experiências de produtos tecnológicos coreanos que implementaram o IA. Beleza não pode faltar, né, gente? Então, beleza é lifestyle. Primeiro vídeo que eu queria mostrar para vocês é que não são só as mulheres que têm que cuidar da beleza, não, tá? Nós temos aqui o exemplo, né, do nosso participante lavando o rosto, usando sabonete coreano, né? Então, nós visitamos, exemplo, a Moré Pacific. A Moré Pacific tem mais de 33 marcas de skincare e maquiagem, desde o mais popular até o mais alto luxo coreano. Então, aqui, ó, a nossa outra participante, ela tá com a palheta de cor porque ela fez a avaliação dela e na hora, na frente dela, o robozinho produziu. Então, ela saiu com uma sacola cheia de compras de cosméticos coreanos, em especial com BB cream feito na hora pelo robô, avaliando a cor da pele dela. Então, essas coisas fazem muito diferencial, né? E faz muito sucesso na Coreia. A tecnologia está implementada no dia a dia das pessoas na Coreia, dos consumidores na Coreia.
Esse é um espaço da Dior. A Dior, que a gente viu a foto da fachada, era na área de moda, mas do lado tinha a parte de perfumes. E olha como eles colocaram uma experiência tecnológica, né, com o LED. Então, nós tivemos essa experiência também. Então, como as marcas globais, como a Dior, também adapta a estética e o comportamento do coreano. Então, vamos continuar. Coreia versus Brasil. Hoje em dia, é muito comum a gente encontrar, cada vez mais, eu acho que placas coreanas, claro, mais no Bom Retiro, onde está a concentração dos coreanos, só que essa coisa de a Coreia vir para o Brasil, através dos imigrantes, não parou aí. Então, a Coreia, os empresários coreanos podem pensar em só trazer algo da Coreia para o Brasil. Mas eu queria trazer um dado interessante aqui, é a fila do açaí, no lançamento do açaí no Shopping Hyundai, esse daqui, né? Tiveram algumas horas de fila aqui, várias pessoas foram gravar o lançamento, e é um dos produtos, sorvete de açaí, suco de açaí, tem sido um sucesso na Coreia também. Então, para vocês verem que o Brasil pode, além de aprender com tudo isso, ver que nós temos um mercado enorme, criativo, digital, e ainda com espaço para evoluir a experiência e integração tecnológica. Então, queria que vocês tivessem a mente aberta dos ambos os dois lados. Aqui já estou quase finalizando a minha apresentação, então, mais do que algo que sempre digo para vocês é que você pode estudar a Coreia, você pode assistir vídeos da Coreia, ler relatórios, mas nada vai substituir a sua vivência lá. Então, ver de perto as lojas, conversar com as pessoas, conversar com as empresas e sentir o comportamento do consumidor. Então, é exatamente isso que fazemos, conectar empresários brasileiros ao ecossistema coreano de forma prática, estratégica e imersiva. Então, se vocês querem entender o varejo, para onde vai o varejo digital, para onde está indo, a Coreia não é só uma opção. Então, acredito que ela é uma referência. Então, eu queria deixar aqui um convite, né? E eu acho que a Andrea vai poder falar mais, se você quiser ir para a Coreia com a gente, ela vai poder dar mais os detalhes. Antes de finalizar, só queria falar um detalhe. Aquela loja que eu mostrei com astronauta e tal, eu estive na Coreia agora em janeiro, não mudou totalmente. A loja parece outra loja. Então, a mudança, a Coreia muda rápido. A rapidez, a palavra pali-pali é uma palavra que você tem que saber em coreano, que é rápido, rápido. Então, essa mudança, essa rapidez, essa inovação de cada vez ter cada dia, cada hora, eu acho que isso faz muita diferença e, claro, a base disso é a educação. Então, queria agradecer, espero que a gente possa se conhecer pessoalmente e ter a oportunidade de mostrar isso pessoalmente na Coreia. Então, obrigado pelo tempo de vocês. 감사합니다. Muito bom, temos todo um vocabulário para aprender com a Yonai. Várias palavras aí. Daqui a pouquinho a Andrea vem falar sobre a missão aí, né? Essa imersão no varejo da Coreia e também de Singapura. Chamando o Marcos de volta aqui, não estou conseguindo vê-lo aqui na tela, mas imagino que ele está com a gente. Eu queria fazer uma pergunta para os dois. Aliás, se vocês que estão acompanhando a gente tiverem perguntas, por favor, coloquem no chat, enfim. Marcos e Yoná, enfim, os dois aí. O que vocês diriam de tudo que vocês falaram, né? Que é o grande diferencial da Coreia do Sul? O que vocês falaram muito de disciplina, né? De planejamento, da estratégia estudada e planejada e colocada em prática por anos, ou é a tecnologia? Ou uma coisa, enfim, acaba culminando na outra, né? Eu vou deixar a Yuna fazer a primeira resposta, porque eu acho que ela conhece mais da Coreia do que eu. E depois eu só complemento a observação dela. Vamos lá, Yuna. Eu acho que a tecnologia nunca vem antes, né? Mas eu acho que, como eu falei aquela hora, o investimento, tanto da família, mas do governo. O governo investe na educação,
ela já é planejada para as pessoas estarem cada vez tendo essa disciplina, mas a Coreia coloca, desde criança pequenininha, em competição. Ela tem que ser cada dia melhor, ela tem que cada dia evoluir, e ela não pode perder o ritmo. Isso, a criança é educada desde pequena. Não sei se para os homens na Coreia isso faz muito sentido, mas, por exemplo, exército. Na Coreia, exército é uma obrigação. Homem que é homem tem que ir no exército, eles falam, né? Então, no exército, eu acho que também as pessoas, elas têm que estar sempre em alerta. A Coreia, nós estamos em guerra ainda, na verdade, né? Coreia do Sul, Coreia do Norte, a guerra não acabou. Na verdade, às vezes tem aquelas ameaças, né, de míssil. Então, a gente está sempre preparado. A gente está sempre preparado para alguma ação e a gente está... eu acho que essa parte da educação e a gente estar acordada, a disciplina, isso tudo faz parte para a gente chegar no resultado que é a tecnologia, que é melhorada a cada dia. Eu vou só complementar, mas né, como observador. A educação, né, nós destacamos no começo, a Yuná reverenciou agora, e eu queria destacar um pouco mais o quanto o processo de transformação da Coreia baseou-se num projeto de nação baseado em educação. E isto, primeiro, é uma inspiração que nós temos em alguns momentos comentado, mas que é nada melhor do que observar lá, em loco. Mas tem a componente cultural também, né? Não cultura como conhecimento, mas cultura como atitude em relação à vida. Essa preocupação com o desenvolvimento pessoal ao longo do tempo. A questão de valorização daqueles elementos que significam o comportamento do cidadão. A Coreia tem um programa onde a gente pode brincar, né, chamar o programa de milhagem do cidadão, onde o cidadão que tem um comportamento, né, correto dentro dos valores da cultura, do conhecimento, ele é premiado de alguma forma no seu relacionamento com a sociedade como um todo. Então, isto acaba, ao invés de punir quem faz a coisa errada, é estimulado de quem faz o certo. Diga-se passagem, a China também tem algo parecido, só que na vertente chinesa, a punição é um pouco maior do que o estímulo ao comportamento correto. Aquele aspecto que a Yuná destacou do shopping Starfield, que tem na sua área central aquela mega livraria, talvez seja o simbolismo maior desta valorização do conhecimento, da cultura, da evolução, do desenvolvimento pessoal. Talvez a Yuná depois pudesse comentar com a gente um pouquinho a guerra que é a questão o equivalente ao nosso vestibular. Quanto a família toda se envolve, porque quem entra nas melhores universidades tem a sua vida futura praticamente resolvida, em termos de evolução profissional. E isso leva a um processo de disputa muito intenso, e a disputa também é parte dessa componente do crescimento, da evolução pessoal de cada um. Você quer comentar um pouquinho a história do vestibular, Yuná? Porque isso me impressionou muito quando nós estivemos lá. Eu não sei se é exatamente o que eu vou falar, mas se não for, pode me complementar. Uhum. Mas o vestibular, o estudo, o filho entrar na melhor faculdade, nas melhores faculdades, é o papel da família e o papel do governo. Então, a mãe faz claro que a mãe, desde criança, faz todo o currículo de cursos extracurriculares que tem que fazer e tal, e prepara e dá todo o suporte para o filho, mas além da mãe fazer toda essa carreira, entre aspas, parece até secretária e mentora, diferente, eu nunca vi mãe assim no Brasil, desculpa, não quero comparar, mas o trânsito no dia do vestibular, o país todo divulga que deixem de sair com seus carros,
para não atrapalhar com o trânsito o caminho do estudante chegar para fazer a prova. Então, a maior prioridade no dia, na Coreia inteira, é a pessoa que vai prestar o vestibular. Então, uma pessoa, a aluna está atrasada, vai pegar a moto vai ajudar a levar todo mundo, quer seja idoso, quer seja um motoboy, taxista, todo mundo, o papel de todo mundo é fazer aquele estudante chegar para fazer a prova do vestibular. Então, é anunciado nacionalmente que essa é a prioridade. Esse é um dos aspectos, para ver a mobilização que se faz em torno, né, do desenvolvimento pessoal. Mas tem alguns outros temas que acho que vale a pena destacar. Por exemplo, o movimento da indústria ir diretamente ao consumidor final, com suas lojas e os diferentes canais de relacionamento, teve na Coreia um dos seus movimentos precursores no mundo. E aquilo que depois nós vimos com o Samsung e LG aqui no Brasil, nasceu lá, com um processo que é quase de desintermediação das marcas, indo diretamente ao consumidor final, com todos os benefícios que isso possa trazer em conhecer, relacionar, mais rapidamente capturar a informação do interesse, do desejo do consumidor e transformar isso em produtos e serviços. E a transformação de produtos em serviços também tem na Coreia um dos seus benchmarks globais, com os movimentos que foram feitos, e, por exemplo, né, a Yuná estava citando aquele exemplo da loja que customiza em tempo real o produto para consumidor ou consumidora, analisando as características da pele, o tom da pele, e identificando, a partir dessas características, o produto que tenha a melhor combinação dos seus ingredientes para aquela consumidora, é uma loja de cosmético que customiza o produto em tempo real para a necessidade do consumidor ou da consumidora. Coisa que integra produto, tecnologia, serviço para poder entregar customização para cada consumidor. E é óbvio, né, nós estávamos lá em visita, um dos rapazes se aventurou a fazer a customização e recebeu o produto também dele em tempo real. Um outro aspecto, né, e a Yuná estava destacando também, daquele shopping, a gente fala Hyundai, mas ela me corrigia sempre, que é Hyundai, tá certo? Que é um shopping que tem, pasmem, 350 operações de food service. E operações que ao longo do tempo vão trocando. Parte dessas operações são estáticas, estão lá permanentemente, mas parte delas vão renovando, porque desta maneira gera um interesse contínuo para voltar ao shopping, porque algo novo está acontecendo, não no produto que está sendo eventualmente lançado, mas um novo serviço, nesse caso, o serviço de alimentação que está sendo oferecido. E esse movimento das lojas de departamento incorporarem alimentação, serviços de alimentação na sua oferta, também tem tudo a ver com essa reconfiguração do varejo, incorporando cada vez mais serviço. E, de alguma maneira, isso antecedeu o movimento que a própria Nordstrom fez nos Estados Unidos, que hoje opera perto de 400 restaurantes e cafés dentro de suas lojas nos Estados Unidos, mas também fora das suas operações convencionais. Então, esse laboratório global e esse benchmarking global que a Coreia se transformou, tem tudo a ver com esse aspecto que a Yuná destacou, o foco em renovar-se, em mudar e antecipar-se, que, de alguma maneira, acabou se transformando, né, a Coreia num ícone no mundo, a ponto, né, de toda essa K-culture estar avançando da forma como está avançando, e vejam a produção
de vídeos que ocorrem na Coreia, como ela é poderosa e incrível, como ela envolve principalmente a população mais jovem. Tá? Bom, se eu for ficar falando aqui, eu vou adiante, mas a Yuná conhece muito mais e pode nos ajudar. Só uma observação. Uma das melhores faculdades para fazer mestrado na administração é o Songyungan, que é da Samsung também. Então, elas estão todas ligadas. O Chaebol não quer só ganhar dinheiro só vendendo produto. Ela constrói, ela tem canal de televisão, ela tem faculdade, então ela tem todo o ecossistema completo. Eu acho que o aspecto importante é esse, que o Chaebol, ele foi o modelo de organização das corporações que antecedeu o ecossistema. Posteriormente, o ecossistema sucedeu o Chaebol, mas de qualquer maneira, ele foi inspirado por este movimento, que foi uma estratégia de longo prazo da Coreia. Vou dar um depoimento pessoal aqui, enquanto a Ioná estava mostrando o que a delegação viu no ano passado na Coreia. Esse ano a gente, em Nova York, eu fui quando a gente vai para Nova York, né, na NRF, em janeiro, eu fui numa loja de produtos de beleza também, e não coreana, né? E lá usaram um equipamento para descobrir, né, o tipo da minha pele, digamos assim, na hora, né? E eu achei aquilo fascinante, na verdade, né? Porque aí eles descobrem, enfim, é mais oleosa, menos oleosa, a cor, quente, mais fria, e ali me indica um cosmético mais adequado ao meu tom de pele. E nesse caso aí, eles fazem na hora, né? Mais customizado impossível. Antes de passar até para falar aqui da delegação, enfim, da missão, e tem bastante gente aí que quer saber o quanto antes disso, e eu perguntar, como a gente está falando de um lugar, de um país que tem muito forte e-commerce, né, e tecnologia, inovação nesse sentido, o que vocês diriam que faz as lojas físicas serem tão fascinantes como essas que a Ioná mostrou, né, essa experiência mesmo, essa oferta adicional de serviços, de tecnologia embarcada, enfim, o ambiente ser instagramável, ser também um local de passeio, enfim, o que vocês diriam que mais atrai no varejo físico hoje na Coreia do Sul? Quer começar, Ioná? Eu sou coreana, mas eu também sou brasileira. Acho que eu vivi mais tempo no Brasil do que na Coreia. Todo ano eu vou para a Coreia, mas uma coisa que eu senti muita diferença. Na Coreia, eu sou tratada que nem rainha. Quando a gente vai numa loja, a gente se sente tão bem, elas te atendem tão bem, que não é aquela coisa de, às vezes a gente entra no shopping aqui no Brasil, parece que a pessoa está perseguindo você, né, e você vai embora logo da loja porque fica desconfortável, mas na Coreia é todo mundo meio, muito fofo, parece que está cuidando de você, então eu acho que a forma como a Coreia treina as pessoas a agradar o cliente faz muita diferença. Isso é uma coisa que acho que é marco tanto para coreanos como japoneses. Japoneses também acho que sabem encantar o cliente. Então, eu acho que isso não tem como tirar. E a Coreia, é aquela coisa que eu tinha falado aquela hora também, o Omnichannel é muito bem integrado. Então, uma coisa não compete com a outra, uma coisa complementa a outra. E como eu falei aquela hora, a Coreia muda toda hora. Você vai agora em janeiro, se você vai lá esperando a mesma coisa encontrar em abril, você não encontra, porque mudou totalmente. E um dos bairros que a delegação conheceu, que a gente foi, aquele era o bairro de pop-ups. Então, alguns pop-ups, algumas lojas duram um mês. Sim, eles quebram a loja, fazem toda a reforma para ficar um mês. Então, essa competitividade, essa rapidez, essa mudança, eu acho que faz toda a diferença. E estar integrada com online. Você faz um pedido hoje, daqui a pouco você recebe. E não é coisa porcaria, é coisa bem feita, de qualidade ainda. Então, eu acho que tudo isso faz parte do sucesso do e-commerce, né? Essa parte do offline com online e sucesso das lojas também. A experiência. O nosso primeiro programa na Coreia foi 26, foi 24, exatamente também a caminho da NRF Singapura, e sempre nessa época. Nós tínhamos visto lá na NRF Nova York os robôs, né, que eles
nos apresentavam como a perspectiva futura do que estaria acontecendo no atendimento no varejo. 4, 5 meses depois, na Coreia, para minha grande surpresa, eu estava no hotel e pedi qualquer coisa no quarto, o room service foi um robô que foi para o quarto levar o que eu tinha pedido, tá certo? Então, de fato, né, aquilo que muitas vezes a gente está vendo na NRF como perspectiva do futuro, está acontecendo na Ásia, de forma geral, e em particular no caso da Coreia. E isto faz com que um programa na Coreia tenha uma inspiração muito grande. E vou confessar aqui para vocês, para nós mesmos, da última vez que nós estivemos por lá, nós pudemos observar muito uma rede chamada Convenience for You. A Convenience for You é uma rede de lojas que opera quase como uma pequena mercearia de bairro. Normalmente, ela é operada por uma família e ela tem uma composição, sempre lojas pequenas, de conveniência, e tem uma composição de produtos colocados à venda, mas também uma oferta de food service. A visita dessas lojas e o fato de termos, né, ter chamado a atenção, na Coreia hoje são 16 mil lojas Convenience for You. Lembrem que, né, 16 mil para uma população de 50 milhões. Então, é uma rede que tem uma expressão muito grande dentro da Coreia. A inspiração de lá nos fez trabalhar e nós estamos colocando no ar, aqui no Brasil, uma operação chamada Mercês, que faz exatamente isto. Pega a pequena loja de conveniência, aquela pequena mercearia, a mercê do bairro, e integra numa rede para que possa oferecer melhores serviços com treinamento, com orientação, com tecnologia, retail media e outras coisas mais, para fazer, digamos assim, o upgrade daquela pequena mercearia para torná-la mais competitiva. E a ambição do projeto é que nós possamos, nos próximos 5 anos, converter 5 mil dessas pequenas mercearias numa mercê, com esse projeto. Daí porque a gente reforça muito as inspirações que vêm da Coreia e o quanto podem e devem ser aproveitadas. Muito bom. O Marco já deu aí um spoiler, né, do que vem pela frente aqui no Brasil, pelo menos. Vocês acompanham tudo isso na Mercado e Consumo. Aproveitar e fazer meu jabá aqui, mercadoeconsumo.com.br, o portal de notícias em que a gente fala de varejo, consumo e serviços no mundo todo, incluindo a Coreia. E agora eu vou chamar aqui para falar da missão, né, breve aí para Coreia e Singapura, a Andrea, que não é coreana, mas tem um sobrenome bem complexo de falar, a Andrea Krolikowski, sócia-diretora da Gouveia Esféria Trade Missions. Tudo bem, Andréa? Temos condições especiais aí para quem está acompanhando a live, né? Verdade, Ayana. Obrigada. Olha, falou certinho meu nome. É difícil acertar, hein? E, bom, Yuna e Marcos já trouxeram aqui muita inspiração e uma excelente visão do que a gente vai encontrar na Coreia. Eu gostaria aqui de fazer um convite e dizer que a gente vai fazer uma missão que combina 2 dos maiores ecossistemas, dos mais avançados do mundo, né, que é Coreia e a missão Singapura, com extensão para a NRF. A gente vai embarcar no Brasil dia 24 de maio, com retorno em 4 de junho, né, e é uma oportunidade da gente explorar não só tendências, como o Marcos falou, a gente está acostumado muito a ver as tendências na NRF de Nova York, mas na Ásia a gente vai ver em loco como eles já estão operando isso em escala, né? E para quem ficou aqui com a gente na live até agora, para quem esteve conosco, a gente tem um benefício especial para oferecer e que tem uma validade até segunda-feira. Ao lado da tela vocês veem aí um QR Code que conecta vocês diretamente com o nosso time para passar todos os detalhes, todo o programa, e vai ser um prazer ter vocês com a gente. Muito obrigada por ficarem conosco aqui até agora. Ayana, se você quiser falar mais alguma palavra, fica à vontade. Obrigada mais uma vez por estarem aqui com a gente.
Obrigadíssimo, é isso. Só agradecer também, um super desconto aí para quem está acompanhando a gente, né? Mais válido até segunda-feira, importante aí, até porque já está para acontecer, né? A ida para a Coreia já é em maio, aí como disse a Andrea. Marcos e Yoná, tem considerações finais? Última palavra, se eu puder dar, é que com certeza vai ser uma das melhores experiências viajar com Gouveia para a Coreia. Então aproveitem o desconto. Bom, eu queria, então, em primeiro lugar, né, agradecer Yuná por estar mais uma vez conosco, agradecer a parceria da Mercado de Consumo, a Iana, a Andrea, mas reforçar esse aspecto, tá certo? Mais e mais, nós, executivos, empresários, empreendedores do Brasil, temos que nos abrir para olhar o que está acontecendo no mundo. É verdade que hoje em dia, né, quando a gente olha o que está acontecendo no mundo, é meio assustador a velocidade com que tudo está acontecendo. Mas, em contrapartida, as inspirações que nós podemos ter ao estarmos juntos fazendo um programa dessa natureza, para um destino que não é exatamente habitual, mas tem tanto por mostrar, tanto por inspirar, tanto para nos fazer pensar que é possível fazer diferente no âmbito dos nossos negócios, das nossas atividades, na visão como empreendedor, empresário, mas também na visão como cidadão, que, sem dúvida, esse programa merece ser colocado na pauta. Nós estamos relativamente há pouco tempo, é um período agora perfeito para pensar, porque nós estamos com tempo suficiente para poder escolher as melhores opções para estarmos juntos por lá. E eu tenho certeza, como das outras 4, 5 vezes que eu tive na Coreia, a gente volta transformado. Você volta, primeiro, como brasileiro ou como cidadão, muito impactado pelo que você sente, mais do que aquilo que você vê. E segundo, por aquilo que você aprende. E com uma característica importante. Na Coreia, e a Yuná destacou um pouco desse aspecto, há uma característica cultural de receber, de apoiar, de desenvolver de forma conjunta, que torna o programa muito, muito, muito rico. A Yuná trouxe aí uma série de fotos de uma programação anterior que nós fizemos. Você está sentado, discutindo, conversando, analisando, trocando ideia, aprendendo, e há uma natural curiosidade de trocar conhecimento. Daí porque isso cria a riqueza maior do programa. Eu espero que aqueles que estão conosco possam se sentir estimulados e tem ainda mais essa condição. E fica aqui, mais do que tudo, o convite para que entrem em contato, se aprofundem nas informações, e será um enorme prazer ter vocês conosco. Obrigadíssima, Marcos, Yoná, Andrea, que trouxeram aí os detalhes trouxeram tendências, né, o que a gente vê na Coreia, tendências não práticas, aliás, né, que a gente vê na Coreia, no varejo coreano, sul-coreano, e também aí a condição especial para que vocês possam estar com a gente nessa imersão, condição especial até segunda-feira. Prazer ter aqui com vocês nesta tarde, uma boa tarde a todos e até a próxima.